Meus queridos irmãos, que a paz de Deus, que a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus estejam com todos nós neste momento. Amém. Eu trouxe uma Coca-Cola. Quem chegou no horário do culto viu Coca-Cola no altar. Eu trouxe a Coca não porque ela é vermelha e porque estamos no Pentecostes, mas porque era o único refrigerante que havia na geladeira. O fato é que eu quero comparar um refrigerante como a Coca, que é um refrigerante muito gostoso, com a água que nós bebemos todo dia. O que o refrigerante traz de ruim para nós, que os médicos dizem? A gente perde cálcio, os ossos ficam fracos. Que mais? Colesterol, porque o açúcar, a glicemia, né, o açúcar no sangue aumenta. Que mais? Tá tudo aqui, é isso mesmo. Está na ordem, vocês estão, pelo Espírito Santo, adivinhando. Gastrite por causa do gás e do ácido. Que mais? Destruição do esmalte dos dentes, pedra nos rins. E além disso tudo, um refrigerante não sacia a sede. Né? Se eu abrir esse refrigerante, eu vou fazer. Cada gole que eu bebo de refrigerante, eu deveria, conforme os nutricionistas, beber 2 goles de água. Porque o refrigerante é diurético. Ele retira a água do nosso organismo. Ele não mata a sede, ele dá mais sede. Ele dá mais sede por 2 motivos, né? Primeiro, que ele elimina a água, e segundo, que ele tem muito sal. E o sal elimina a água da sede também. O fato é, nós conseguimos viver a vida inteira bebendo Coca-Cola? Ou qualquer refrigerante? Nós precisamos do que para viver? Água. E por quê? Conforme estudos, o brasileiro é um dos cidadãos que menos bebe água potável na face da terra, apesar da abundância de água que nós temos. Conforme estudos nutricionais, existem pessoas que passam 2 dias sem colocar água na boca. Lógico que ingere-se água por outros meios, né? Você toma uma sopa, você está bebendo, tem água ali, né? Mas sem beber água fresca. Mas bebe refrigerante na hora do almoço, na hora da janta e assim por diante. Né? O fato é que a água, que é tão necessária para a vida, muitas vezes ela é esquecida. A sua importância é até relativizada. Israel sabia isso. Eles não tinham refrigerante na época, mas eles trocavam também a água por outras coisas. Eles trocavam a água do Espírito Santo por refrigerantes espirituais da época. No último dia de festa, diz a Bíblia, no último dia de festa de Pentecostes, né, a festa provavelmente durava 7 dias, né, e o último dia provavelmente caía digamos assim, no 50 dias após a Páscoa. Então o último dia da festa caía ali nos 50 dias após a Páscoa. No último ano de ministério de Jesus, antes da sua morte, no ano então anterior à morte, Jesus estava na festa de Pentecostes em Jerusalém. E no último dia de festa, que era o mais importante, ele diz uma verdade. Ele fala assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O último dia da festa das barracas, que é a festa de Pentecostes, era o momento em que o povo de Israel clamava a Deus por chuva em abundância para que as colheitas fossem também abundantes no próximo ano. A festa de Pentecostes era a festa das colheitas. Se agradecia a Deus pelo trigo colhido, especialmente o trigo, e no último dia se rogava a Deus que as portas dos céus se abrissem e que chovesse nos dias corretos. E esse último dia de festa possuía uma cerimônia especial, que era chamada da cerimônia das águas. Os sacerdotes, todos eles, saíam do templo, que ficava no Monte Moriá.
eles saíam do templo e iam até a piscina de Siloé, que era uma piscina que os judeus tinham um especial apreço. Por quê? Quando Jerusalém era cercada de inimigos, aquela piscina nunca secava, porque ela era alimentada por veias subterrâneas de água, né? Algumas construídas pelo rei Ezequias. E aí naquela piscina de Siloé, que tinha uma simbologia muito grande aos judeus, os sacerdotes com uma jarra de ouro, eles mergulhavam a jarra na piscina. Era uma piscina, mas não era para ficar nadando, era na verdade quase um poço, o pessoal bebia aquela água. Alguns mergulhavam para pedir cura, mas não era uma piscina de recreação, né? Então eles mergulhavam a jarra na piscina, enchiam com aquela água e levavam até o templo. Quando eles chegavam no templo, eles davam 7 voltas no altar de sacrifício. E na 7ª volta eles derramavam a água sobre o altar. Enquanto isso, o povo cantava o salmo que nós lemos: salva-nos, Senhor. Quando chegava no versículo 25, salva-nos, Senhor, o povo gritava em aleluias e glórias a Deus, né? E era interessante que o salmo era lido em hebraico, mas era lido não, as pessoas recitavam, porque não tinha liturgia, sabiam de cor. Mas alguns recitavam nas suas próprias línguas. Então nós tínhamos judeus recitando o Salmo 118 em grego, que era a Septuaginta, era a versão grega do Antigo Testamento. Outros citavam na língua dos persas, outros cantavam em hebraico. Então havia uma multidão de diferentes línguas naquela cerimônia cantando o mesmo salmo. E quando chegava no versículo 25, todos cantavam em hebraico: salva-nos, Senhor. E aí o povo gritava, cada um na sua língua, aleluia, glória a Deus, e assim por diante. E o povo festejava, né, essa cerimônia. Nós acreditamos que naquele último dia, no dia dessa cerimônia bonita, Jesus se levantou. Naquela cerimônia ele se levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vejam a figura poderosa, a imagem poderosa das palavras de Jesus. Ou seja, não é a água do altar ou de Siloé que vai dar vida a vocês. Apesar de ser uma cerimônia muito bonita, o que dá vida a vocês sou eu dou a água da vida. Porque eu sou o Salvador, o Messias. O povo de Israel, quando celebrava a cerimônia das águas, eles tinham 3 objetivos. Primeiro objetivo: lembrar da promessa de Deus no Êxodo. Eles lembram então que Deus no Êxodo, na viagem pelo deserto do Egito até Canaã, da escravidão à vida livre, Deus sustentou o povo com água que brotava da rocha. Alguns judeus acreditavam que era a mesma rocha até. Alguns diziam que em Horebe Deus fez a água brotar da rocha, e aí Moisés teria pego aquela rocha e caminhado com ela durante todo o Êxodo. E da rocha brotavam então águas intermináveis. A Bíblia não fala isso, mas a Bíblia fala que Deus deu água da rocha para o seu povo inúmeras vezes. Então os judeus lembravam disso nessa cerimônia e agradeciam a Deus. Os judeus lembravam também da promessa de Deus de enviar chuva ao seu povo no tempo certo, né? E por último, e mais importante, a cerimônia das águas era o momento em que os israelitas pediam a Deus que enviasse o Messias, que cumprisse no Messias e em Israel as profecias de Zacarias e Ezequiel. Zacarias havia dito assim: naquele dia correrão rios de água viva em Jerusalém. Ezequiel escreveu: borrifarei água pura sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e de fato de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um novo coração e porei em vocês um espírito renovado. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. As promessas sobre a vinda do Messias como o Senhor da água viva
e sobre a vinda do Espírito Santo são inúmeras no Antigo Testamento. E a cerimônia das águas, no último dia de festa das colheitas, lembrava isso. As profecias sobre a vinda do Espírito Santo. E aí nesse ambiente Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus dá a água da vida a todos nós. O maior medo que Israel tinha não era violência, não era sequestro, não era nem a invasão estrangeira. O maior medo é ficar sem chuva, escassez de água, os rios secarem. Esse era o maior medo em Israel. Tanto que se um rei queria ser popular, o que ele fazia? Escavava dutos e água para o seu povo, cavava poços. Isso tornava-o popular, né? A escassez de água era algo que atemorizava o povo. E muitas vezes no Antigo Testamento Deus usava secas para mostrar para o seu povo que eles estavam no caminho errado. Deus enviava secas, literalmente, a terra morria, para que o povo se arrependesse dos seus pecados. É engraçado, mas hoje Deus não precisa enviar secas para nós, né? Porque a gente seca a nossa própria vida. Com Israel também era assim, Deus mandava uma seca literal, não chovia, mas é porque o povo mesmo tirava Deus de sua vida e tornava sua vida árida, mais árida que o deserto do Saara, por fazer escolhas erradas. Eles abandonavam a água de Deus, a sua palavra, a água pura que nos traz o Espírito Santo, para beber refrigerante na época. Nós lemos no livro de Reis, no livro dos profetas, né, que Josias, um dos reis, ele encontrou a água pura dentro de um quarto, quase a Bíblia pegando mofo. A água pura estava lá guardada não sei quanto tempo. E o povo se contentava com o quê? Com um refrigerante espiritual. Não se lia mais a Torá, não se lia mais o Antigo Testamento no templo e nas reuniões do povo. Tanto que ela estava lá perdida, empoeirada, estava mofando. O povo bebia refrigerante espiritual. Ouviam palavras que agradavam. Os profetas diziam aquilo que o povo queria ouvir, que tudo estava bem, que todo mundo estava fazendo tudo corretamente, que Deus estava alegre com cada com cada indivíduo do povo de Israel. Às vezes acontece o mesmo com a gente. A gente abandona a água da vida, o Espírito Santo e a sua palavra, né, para beber refrigerante espiritual, para beber coisas supérfluas. Trocamos a palavra de Deus por coisas que não nos dão a salvação eterna. Vejam vocês que Deus não nos proíbe de beber refrigerante. Nem os médicos proíbem você de beber Coca-Cola. Você pode beber na medida certa. Deus não proibia Israel de pensar em outras coisas. Mas Deus queria que o povo tomasse água pura. Nós podemos encher a nossa vida de coisas supérfluas, não tem problema, né? Podemos assistir uma novela, ver a Copa do Mundo, ir no cinema. Nós podemos fazer isso e devemos até. Só que não podemos nos esquecer da água da vida. O problema do refrigerante não é o refrigerante em si, é o quanto você bebe dele e o quanto você bebe de água. Esse é o problema. Na verdade, na vida tudo é assim, né? O problema não está nas coisas em si, mas no que eu faço com essas coisas. O problema não está no meu travesseiro, mas se eu fico dormindo quando eu devia ir para o trabalho ou para a escola. O problema não está nos carros, né? Nem no trânsito, mas no mau uso que nós paulistanos muitas vezes fazemos disso. O problema não está nos trens e no metrô, mas está na má operação de todo esse sistema. E assim por diante. O problema não está nas coisas em si, nos refrigerantes da vida, mas no uso que fazemos, no abuso que nós temos de todas essas coisas. É por isso que Jesus, quando ele diz assim, venham e beba, né, impacta a nossa vida quando ele fala essas palavras. Porque nós não esperamos isso de Deus. O nosso coração estéril, nosso coração árido, espera a lei,
espera que Deus esmague nossas cabeças por beber o refrigerante, por esquecer da água. É isso que o nosso coração espera. Por isso Adão e Eva se esconderam de Deus, porque não viam em Deus a misericórdia e o amor, mas viam o juízo, o temor e o castigo. Por isso Israel se escondia de Deus em seus pecados e negavam sua idolatria. Nós não precisamos fazer isso, porque o próprio Deus vem a nós e diz: venham e bebam a água da vida. Jesus continua dizendo: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus nos alimenta com essa água viva. E como essa água viva atua em nós? Aí eu tenho uma outra pergunta. Quais são os benefícios da água natural? O que a água faz em nosso organismo? Quem pode me dizer? Qual a função da água? Oi? Hidrata o corpo. O que mais que a água faz? Limpa, né? Faz os rins funcionarem melhor. Elimina toxinas, né? Hidrata os músculos e as cartilagens, né? As chamadas juntas, as articulações. A água, ela mata a sede. A palavra de Deus é essa água. O Espírito Santo que está na palavra de Deus é essa água viva. Jesus é a fonte da palavra. Jesus é a fonte do Espírito Santo porque Ele envia o Espírito Santo a nós. E como que o Espírito Santo mata a água, mata a sede em nós? Hidratando o nosso espírito. Nosso espírito por si só é ressequido, é árido, é desidratado. O Espírito Santo é aquele que hidrata o nosso espírito, anunciando o perdão de Deus, anunciando que Jesus fez por nós na cruz ao morrer e dar a sua vida em sacrifício pelos nossos pecados. Ele morreu para nos dar a vida. Nós podemos imaginar o pecado como uma toxina que há no nosso espírito. E o Espírito Santo, anunciando a morte de Cristo, é a água que limpa o nosso espírito das toxinas que o pecado produz em nós. É assim que o Espírito Santo limpa a nossa alma, com o perdão oferecido por Cristo na cruz. Por isso, quem tem sede, ou seja, quem reconhece os seus pecados, beba dessa água e você será hidratado espiritualmente, né? Além de limpar o nosso espírito, o Espírito Santo, ele transforma cada um de nós em rios de água viva. Vejam que o cristão, ele não pode ser um poço. Ele não pode ser a piscina de Siloé. O cristão é um rio. E o rio faz a água fluir. O cristão recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo sai do cristão em direção ao mundo sedento. É impossível você represar o Espírito Santo, né? Por quê? O Espírito Santo é poder dinâmico, é poder em movimento. Por isso o Espírito Santo é retratado como uma pomba. A pomba não é igual o beija-flor que fica planando. A pomba, para voar, ela tem que se movimentar. O Espírito Santo é igual uma chama. A chama não fica estática, ela queima. O Espírito Santo é o vento. O vento não pode parar, porque se ele para, deixa de ser vento. O Espírito Santo não pode parar, porque se ele para, não está fazendo a função que ele quer se propor a fazer. Nós somos rios que o Espírito Santo usa para correr de nós para o mundo. Semana passada nós falamos que Lutero pergunta assim: se nós estamos vivos, convertidos e renovados no coração, é sinal do quê? Se Deus não nos levou na conversão, na hora que o Espírito Santo entrou em nós, que seria lucro para nós morrer na hora da conversão, a gente iria para o céu, sem ter o perigo de cair. Se nós estamos vivos, por que estamos vivos? Por que você que já tem a fé em Jesus, já tem a água da vida, já está hidratado, por que você está vivo, está aqui na igreja hoje e vai para sua casa depois do culto? Quem lembra o que Lutero diz? Se você está vivo por uma única razão. Porque Deus te ama
e porque Deus quer usar você para levar a mensagem do Evangelho para quem está morto espiritualmente lá fora. Então, nós não precisamos nos perguntar para onde que a água da vida vai fluir de nós para o mundo. Qual é a direção que o Espírito quer? Nós já sabemos. O Espírito quer que nós sejamos rios de água viva para quem está perdido em seus pecados e na escuridão da morte. Se você está vivo, é porque Deus quer te usar para evangelizar o mundo. E hoje isso ganha uma outra dimensão. Se você está vivo, é porque você é um rio ativo. Quando a sua missão se cumprir e Deus te chamar para a Nova Jerusalém, aí sim, nós iremos habitar num local onde nós não precisaremos mais estar nessa função dinâmica de evangelizar, mas nós louvaremos a Deus em comunhão com todos os outros cristãos. Nós seremos ao mesmo tempo rio e lagoa. Nós estaremos com o nosso Deus. O Espírito Santo vem a nós e vem ao mundo não pelas nossas obras, mas pela graça de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 2, recebemos o Espírito Santo, não por obras da lei, mas pela graça da fé. Isso significa o quê? Que o mérito de ter a água da vida, o mérito de ser rio da água viva, não está em nós, nem na igreja que nós construímos, nem em nada do que nós fazemos. Não é porque nós somos bons rios que o Espírito Santo flui. Nós somos ribeirãozinho, nós somos rio Pinheiros assoreado, nós somos rios incompetentes, essa é a verdade, poluídos pelo pecado. Mas mesmo assim Deus nos usa e nos dá água viva e nos limpa, por amor a nós e por amor ao mundo. Não porque nós merecemos ou somos dignos dessa água. É isso que Paulo fala, não é pelas obras da lei, não é por você fazer algo que você recebe a água da vida, é pela graça de Deus, é pela lei da fé. Foi por essa razão que no Pentecostes do Novo Testamento, os seguidores de Jesus fizeram fluir a água da vida em diversas línguas, reproduzindo a cerimônia das águas, onde o povo cantava e louvava a Deus nas diferentes línguas existentes. Naquele dia do Pentecostes cristãos, os discípulos pregaram aos povos que estavam ali reunidos nas línguas que cada um entendia. Era o som do Pentecostes, um som bonito de se ouvir, como uma orquestra. Você ouve um violino, você ouve o contrabaixo, você ouve o violão, você ouve flautas e metais e tambores, né? E é um som maravilhoso. Por mais que a gente não conheça a música, não saiba distinguir quais são as notas tocadas ou os instrumentos, mas nós sabemos dizer, bela música, bela harmonia, que coisa maravilhosa de se ouvir. Assim como na música, um acorde se compõe de diversas notas e não da mesma, assim foi no Pentecostes. Os discípulos pregaram nas diversas línguas ali existentes. Os rios fluíram para diversas direções. Não porque os discípulos eram dignos disso, mas porque Deus amou a igreja, aos discípulos e a nós, e amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, fonte da água da vida, para fazer com que o mundo fosse e seja agora hidratado pelo perdão que há em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Essa é a verdade. Nós podemos continuar bebendo a Coca-Cola, o refrigerante. Podemos continuar com a nossa vida momentânea. No rio da água da vida, não precisamos apenas ter água da vida, ter só o Espírito Santo, ele não quer o monopólio. Podemos navegar com nossos barquinhos, também procurando o refrigerante que há neste mundo, né? Mas nós nunca podemos esquecer de beber a água da vida. É esse o ponto da mensagem. Coca-Cola é maravilhosa. Bebam Coca-Cola hoje no almoço, né? Gelada, Guaraná, Antártica, seja lá a marca que for. Mas não esqueçam de beber água mais à tarde. Continuem a sua vida se preocupando com as coisas pequenas da vida, efêmeras, mas nunca se esqueçam de ser rios de água viva, de fazer com que o Espírito Santo flua em você. E isso não depende de você, mas depende da ação do Espírito Santo. Ele vai te usar como já está usando.
Que Deus nos guarde na fé verdadeira para a vida eterna. Amém.